No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. PEC dos precatórios, que será votada esta semana em segundo turno na Câmara, aponta para novo escândalo de corrupção do bolsonarismo. Depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal sobre suposta influência do ex-capitão na corporação acontece sem a presença de advogados do denunciante, o ex-juiz Sérgio Moro. Parlamentares ligados ao governo admitem que debate em torno da reforma administrativa deve ficar apenas para 2023. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 8 de novembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Essas discussões em torno da análise da PEC dos precatórios na Câmara evidenciaram que o presidente Jair Bolsonaro tem mais um escândalo para chamar de seu. É o que mostra o jornalista Bernardo Melo Franco em sua coluna publicada no Jornal Globo do último domingo. O título do texto é O Mensalão do Capitão. O Bernardo diz o seguinte: era um segredo de polichinelo. Para garantir maioria no Congresso, o bolsonarismo abriu um novo e obscuro ralo no orçamento. As emendas do relator, que drenam recursos para parlamentares longe dos olhos do contribuinte. O dinheiro jorrou antes da votação da PEC dos precatórios, que fura o teto de gastos e legaliza o calote de dívidas para turbinar a campanha à reeleição. Em apenas 2 dias, o governo liberou 900 milhões de reais para comprar apoio parlamentar. A manobra foi denunciada pela oposição na noite de quarta-feira. Numa sessão que se estendeu por quase 8 horas, 11 deputados usaram o microfone para relatar o uso do orçamento secreto. Os discursos falaram em escândalo, fraude e compra de votos. Enquanto a turma se esgoelava, o presidente da Câmara, Arthur Lira, operava em voz baixa no celular. Graças ao empenho dele, a proposta foi aprovada por 312 votos, apenas 4 a mais do que o necessário para mexer na Constituição. A votação pode ter sido a última abastecida pelo esquema revelado em maio pelo jornal O Estado de São Paulo. Na sexta-feira, a ministra Rosa Weber determinou a suspensão do orçamento secreto. Sua decisão descreve o funcionamento de um sistema obscuro que viola o princípio republicano na destinação de verbas públicas. A juíza afirmou que as emendas do relator permitiram gastos, abre aspas, sem transparência e de reduzida capacidade de fiscalização, fecha aspas. Causa perplexidade a descoberta de que parcela significativa do orçamento da União Federal esteja sendo ofertada a grupo de parlamentares mediante distribuição arbitrária, escreveu. Em 2020, o mensalão do capitão consumiu 19,7 bilhões de reais. Neste ano, estava prevista a liberação de 16,8 bilhões. O mais promíscuo instrumento de barganha entre executivo e legislativo das últimas décadas foi, enfim, interrompido, festejou Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas. O fechamento do ralo, a ser confirmado pelo plenário do Supremo, deve ser apenas o primeiro passo. Agora é preciso saber como o dinheiro escorreu com a cumplicidade dos órgãos de controle e quem foram os deputados e senadores beneficiados pelo esquema. A caixa preta já tem data para ser aberta. A ministra Rosa deu 30 dias para que o governo divulgue os ofícios enviados por parlamentares para destinar verbas do orçamento secreto.
No dia em que esse escândalo foi revelado ao país, ele não vai se chamar escândalo dos anões do orçamento, vai se chamar escândalo dos gigantes do orçamento, analisou o deputado Alessandro Molon na quarta-feira, 2 dias antes da decisão de Rosa. O escândalo dos anões levou à cassação de 6 deputados. O grupo incluiu Ibsen Pinheiro, que ocupava a atual cadeira de Arthur Lira. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Weiner. Carlos Weiner, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Professor, muito obrigado por o senhor mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Professor Weiner, esse panorama que está colocado não apenas na política do nosso país, mas também na sociedade em geral, com milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, desempregados, disputando comida no lixo, sem qualquer expectativa de melhora, mais de 600 mil pessoas mortas pelo descaso do governo com a pandemia, destruição dos nossos biomas. Tudo isso acaba fazendo com que a população tenha sua autoestima muito afetada. O sentimento de retomada, de esperança que deveria existir após esse início de superação da Covid-19 é atropelado pela realidade. Eu queria começar a nossa entrevista de um jeito um pouquinho diferente hoje, professor, e questioná-lo sobre como o senhor tem percebido esse sentimento da nossa população em relação ao momento que o país atravessa, com uma gestão que faz questão de amplificar os dramas do dia a dia. É possível alimentar algum tipo de expectativa positiva diante de tudo que está colocado? É muito difícil dizer qual é o sentimento de nossa população. Eu penso que quem se arroga a falar em nome do sentimento do povo ou bem é um charlatão ou um ingênuo. Quem diria em abril ou maio de 2013 que em junho milhões de pessoas iriam às ruas para protestar contra a qualidade e preço dos transportes, contra as remoções de bairros populares pelas obras da Copa e das Olimpíadas e contra a LGBTQ-fobia? Podemos ter expectativas positivas, você pergunta? Eu diria, em primeiro lugar, que vivemos um momento dramático por tudo aquilo que você acaba de dizer.
E este momento dramático de miséria, desemprego, fome, destruição de nossas florestas, ataques às populações indígenas, destruição dos direitos trabalhistas e previdenciários, nada disso pode ser explicado apenas com a pandemia. Os direitos sociais caçados pela ofensiva da direita, os direitos humanos violados pela brutalidade dos mesmos setores sociais que sustentam esse governo, tudo isso tem em sua origem uma grande derrota. E essa derrota tem duas facetas. De um lado, vamos dizer assim, no lado de cima, no lado das superestruturas político-institucionais, a derrota tem como marco o golpe parlamentar judicial midiático que derrubou Dilma Rousseff. Mas, de outro lado, vamos chamar assim do lado de baixo, no tecido social, na base da sociedade, no mundo que é o mundo real, de dezenas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras, também sofremos uma derrota. Nós vimos avançar valores e concepções que são difundidos pelo liberalismo e pelas teologias da prosperidade. Nós vimos prosperar, isso sim, na nossa sociedade, o individualismo, o empreendedorismo competitivo, a descrença cada vez maior nos valores da solidariedade e na importância da ação e organização coletivas. Assim, eu posso dizer que, em certa medida, eu sou pessimista, porque acho que ainda estamos muito longe de termos revertido as causas e as consequências da derrota que sofremos. Ainda estamos muito longe de ter construído uma força social coletiva com capacidade de confrontar e derrotar as políticas da aliança expressa na dupla Bolsonaro-Guedes, isto é, na aliança entre a extrema-direita brutal, violenta, racista, machista e a direita dos interesses corporativos encarnados no projeto neoliberal de destruição do Estado e de corrosão da esfera pública. Mas, apesar desse pessimismo, eu acho que há também razões para ter expectativas positivas. Estão aí centenas, milhares de grupos de jovens, negros e negras se organizando para enfrentar o racismo, grupos de mulheres para enfrentar o feminicídio e a discriminação, coletivos culturais, saraus de poesia, redes de solidariedade que emergiram em quase todos os bairros populares, mostrando novamente a força e a importância da ação coletiva e da ação autônoma. Falando da surpresa das classes dominantes quando explodiu a Revolução Popular de 1848, Marx dizia que eles não tinham percebido, elas, as classes dominantes não tinham percebido que por trás da aparente calmaria havia uma velha toupeira incansável que preparava de modo invisível o terreno para a revolução. A velha toupeira está ainda e sempre lá, no tecido social, invisível, agindo através desses novos e potentes grupos e movimentos. E para citar um autor mais recente, Edgar Morin, falando dos rumos do planeta do ponto de vista da crise ambiental, ele afirmou: se eu projeto para o futuro o curso atual do que está acontecendo no planeta, é extremamente inquietante. Todos os processos em curso parecem nos levar a catástrofes, dizia ele. Isso é o mais provável, mas a experiência nos mostra que o improvável benéfico acontece. Eu, como Morin, acredito e aposto no improvável benéfico, na retomada e crescimento das lutas a partir dos processos que hoje, apesar de dispersos e lentos, estão acontecendo no tecido social. Bom, voltando agora à nossa pauta, professor, eu queria falar um pouco sobre o quadro político. Como nós já citamos, o presidente Jair Bolsonaro vem provando repetidas vezes ser absolutamente incapaz de administrar o país. Um sujeito ignorante, ainda que essa ignorância tenha método, que não consegue construir pontes na sua trajetória política, tanto que segue sem partido até hoje, vive em uma realidade paralela, baseada em mentiras para alimentar uma horda de aficionados. Como é que o senhor classifica essa gestão do Jair Bolsonaro, professor, com quase 3 anos de mandato concluídos?
Eu não penso que seja suficiente avaliar a gestão Bolsonaro-Guedes a partir das declarações estúpidas, grosseiras ou ignorantes de Bolsonaro. Acho que devemos avaliar a partir da eficácia que seu governo tem para os interesses que o sustentam, o capital financeiro, o agronegócio, o setor minero-metalúrgico energético. E um quarto setor, que não consigo chamar senão de lumpenburguesia, madeireiros, garimpeiros ilegais, e também, é claro, os setores religiosos e aqueles segmentos envolvidos com o exercício direto da violência. A reforma da Previdência e as reformas trabalhistas continuam avançando. A privatização da Eletrobras se realiza, a precarização do trabalho progride, os salários se degradam e os interesses da lumpenburguesia, o comércio de armas, o corte ilegal de madeiras, vai muito bem. Agora, as consequências deste governo são trágicas para a imensa maioria da população. Porque Bolsonaro e Guedes governam e governam a seu modo para defender os interesses que representam. Claro, não tem qualquer compromisso com a democracia, com a verdade. Mas a sua estratégia econômica segue a conhecida cartilha neoliberal, com um ou outro escorregão. E a estratégia política é a mesma de sempre: agressão aos que discordam, intolerância, violência, ataque sistemático à democracia, afirmação de valores como o machismo, o racismo, a LGBTfobia. Ao insistir nessa retórica, Bolsonaro pode parecer, mas não é uma excrescência, não é um corpo estranho à sociedade brasileira. Ao contrário, e é importante reconhecer isso, ele expressa uma parte dessa sociedade, a parte da violência, do machismo, do feminicídio, que não nasceu ontem e que tem uma longa história na nossa sociedade. O dramático, a meu ver, é que sejam tantos os trabalhadores e trabalhadoras seduzidos por essa retórica de ódio, por esse projeto de violência, que se abate sobretudo exatamente sobre a classe trabalhadora, sob a forma de desemprego, miséria, genocídio da juventude negra, violência cotidiana. No que diz respeito ao desmonte do Estado Nacional promovido pela gestão Bolsonaro, professor, temos nos últimos tempos essa aprovação da privatização da Eletrobras. Os Correios devem ser a próxima vítima. A própria Petrobras entrou no radar do governo. Há uma tentativa de se mercantilizar o ensino no Brasil ainda mais, reduzindo-se o investimento em educação ano a ano. A saúde pública segue na UTI, ainda que o SUS tenha tido papel fundamental durante a pandemia. Isso porque eu nem citei os ataques ao funcionalismo promovidos por essa reforma administrativa em tramitação no Congresso. O senhor, como servidor há anos, mencionando numa das universidades mais importantes do país, uma instituição de excelência, como observa não só o papel do Estado em um momento de crise como esse que atravessamos, como também o futuro dos serviços públicos de qualidade no Brasil, professor? A mim parece importante deixar uma coisa clara. O processo de destruição do Estado Nacional não começou com Bolsonaro. O Programa Nacional de Desestatização foi lançado por Collor em 1990. Embora com ritmos e caras diferenciadas, jamais foi revogado. Ao contrário, ao longo dos governos FHC, Lula e Dilma, foi mantido e ampliado. Com o FHC nós tivemos a privatização da Vale, do setor de telecomunicações, de parte do setor elétrico. Com Lula foi ampliado o programa para incluir a concessão de rodovias e com Dilma para incluir a concessão de aeroportos. Também a reforma da Previdência teve diferentes e vários momentos em governos com orientações que pareceriam ser opostas. Agora, vamos convidar, evidentemente com Temer e com Bolsonaro Guedes, a uma aceleração do processo de arrasamento do Estado Nacional, de abandono de qualquer projeto nacional. O projeto de reforma administrativa é uma faceta disso, mas também devemos considerar a eliminação dos mecanismos de participação social, muitos deles insuficientes, sabemos, mas que existiam. A destruição dos conselhos
de que é um exemplo ilustrativo o Conselho Nacional de Meio Ambiente, é prova do que está acontecendo na destruição da esfera pública e também a asfixia das universidades públicas, das políticas de ciência e de cultura. Mas é sempre bom lembrar que Bolsonaro e Guedes não estão sozinhos nisso. Eles estão com o tal do mercado, esse tal senhor cujo humor é muito instável e que muitas vezes nós ouvimos na televisão ou no rádio os comentaristas especializados, entre aspas, nos dizerem o mercado está nervoso ou o mercado respirou aliviado. É gozado que esse mercado não se emociona nem se altera quando são anunciadas mais de 600 mil mortes. Mas bastou falar em romper o teto de gastos que o mercado fica zangado, magoado com Guedes. Podem morrer quantos forem, mas desde que sejam depositados direitinho os juros da dívida pública. O mercado pode ficar zangado quando repercutem mal no exterior as queimadas na Amazônia. Mas todo mundo sabe que não é por razões sociais e ambientais, mas porque a repercussão pode vir a atrapalhar os negócios. Afinal, nós sabemos que, apesar de um ou outro mal-entendido, muito comum até mesmo nos relacionamentos mais amorosos, Bolsonaro, Guedes e o mercado se entendem muito bem. E agora, para completar, eles contam com Lira para tocar o barco da destruição do Estado adiante. Eu li recentemente, professor, um belíssimo artigo que o senhor escreveu para o jornal Folha de São Paulo, criticando a discussão dessa proposta de emenda à Constituição lá no Congresso, que trata da postergação do pagamento dos precatórios, que são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. O texto já foi aprovado em primeiro turno e deve ser votado ainda nesta segunda-feira pela Câmara, pela segunda vez, indo ao Senado na sequência, caso venha a ser referendado novamente pelos deputados. O senhor disse nesse artigo para a Folha que a PEC seria uma moratória para o governo e sugeriu que os pagamentos das dívidas das famílias fossem adiados. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse seu artigo, professor, e também comentasse essa ânsia da turma do grande capital em capturar o orçamento público de maneira cada vez mais intensa a cada ano que passa. O artigo focaliza duas questões centrais e apresenta uma proposta. A primeira questão examinada é a do calote dos precatórios. Os analistas de plantão procuram evitar o uso da palavra certa, mas isso se chama moratória de parte da dívida pública. Eu chamo a atenção para o fato de que há muito o Estado brasileiro decretou o calote de sua dívida social, reduzindo os gastos com educação, saúde, assistência social. Por isso mesmo a dívida social cresce e não é paga. Mas, além disso, o curioso, na verdade o inaceitável, é que enquanto querem declarar a moratória da dívida pública que existe sob a forma de precatórios e que vai até 90 bilhões, em torno disso, jamais propuseram e certamente jamais proporão deixar de pagar um centavo sequer daquela dívida pública cujos credores são os bancos e os fundos financeiros. O país deposita a cada ano mais de R$1 trilhão para o exercício da sua dívida, para pagar aos detentores dos títulos dessa dívida. Só de juros, em 2020, foram pagos 347 bilhões. E segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, 515 bilhões, só de juros. A segunda questão para a qual quero chamar a atenção no artigo é o fardo da dívida carregada pelas famílias brasileiras. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio informa que em setembro de 2021 foi alcançado o recorde de famílias brasileiras endividadas. Seriam hoje 74% do total. O número das famílias com pagamentos atrasados teria atingido 25% do total. E a situação é pior para as famílias mais pobres, com renda até 10 salários mínimos, que são 75% endividadas e 28% com dívidas em atrasos e não pagas. Aquilo que era saudado como democratização do cartão de crédito, do crédito ao consumo, mostra sua face verdadeira, a financiarização da vida cotidiana,
que é uma verdadeira escravidão por dívida. As famílias cada vez mais trabalham para pagar a dívida. Em um estudo muito importante, a professora Lena Lavinas mostra que mesmo o auxílio emergencial do ano passado acabou, em boa medida, indo parar nos bolsos dos banqueiros, pois as pessoas usaram parte do auxílio para pagar dívidas. E por que o fizeram? Porque queriam sair do negativado e assim poderem obter novos empréstimos. Ou seja, para pagar dívidas vencidas, as pessoas assumem novas dívidas num círculo infernal de endividamento. Assim, o artigo propõe, ao final, que ao invés da moratória dos precatórios, o Congresso vote uma moratória para as dívidas das famílias. Ficariam suspensas por esta nova lei, suspensas e congeladas todas as dívidas de até R$50 mil, e para o caso de dívidas imobiliárias, todas aquelas até R$150 mil. As condições de vida das famílias teriam uma melhoria extraordinária, sobretudo das mais pobres. E, além disso, haveria um efeito de animação da atividade produtiva, pois esses recursos, agora nas mãos das famílias, iriam ativar a demanda e, portanto, a produção, ao invés de ativar e engordar os lucros dos banqueiros. E o senhor enxerga alguma capacidade de o campo progressista dar respostas a esse caos que está colocado no país, professor? Me parece que as opções dos partidos ditos de esquerda, daqueles que ainda têm alguma consistência eleitoral, digamos assim, estão voltadas àquela velha conciliação de classes. Não se discute um programa efetivamente popular, um projeto de desenvolvimento nacional. Anderson, o que você chama de campo progressista talvez seja o que chamo de esquerda de Estado. Isto é, aquele conjunto de partidos, movimentos e entidades que se movem nos marcos da institucionalidade e que tem como horizonte político, ideológico e motivação a conquista e conservação de partes do aparelho estatal. São progressistas, num certo sentido, mas essas forças, essas correntes, esses partidos olham a sociedade a partir do Estado e se movem, sobretudo, para ocupar o Estado. Quando estão dentro do Estado, para aí se manter, e quando não estão, para conquistar espaços e posições. Em outra esfera se move o que chamo de esquerdas sociais, aqueles grupos coletivos, aquelas dinâmicas, movimentos que são a nossa velha topeira, que está ali no tecido social, na base da sociedade, e que, ao contrário, olha o Estado a partir da sociedade. Isso, para retomar a sua pergunta, eu diria que se olhamos para a superestrutura político-institucional, para a esfera na qual opera a chamada classe política, se olhamos para os partidos políticos e correntes e dinâmicas que fazem parte disso que estou chamando de esquerdas de Estado, eu penso não ser injusto ao afirmar que há um déficit de reflexão e debate nesses setores sobre algumas questões essenciais para entender o período histórico que atravessamos. Eu diria mesmo que há uma espécie de temor de enfrentar algumas perguntas fundamentais. Por exemplo, como chegamos à situação em que nos encontramos? Quais as mudanças por que passou e passa o capitalismo em escala internacional? E o nosso capitalismo periférico independente em escala nacional, desde que em 2008 se instaurou a crise da globalização neoliberal? Quais as mudanças nas formas da dominação e quais as origens e consequências do avanço, e não apenas no Brasil, de governos e movimentos de extrema-direita? E quais seriam as bases de um novo projeto societário pós-capitalista, que entenda o pós-capitalismo como sendo inseparável na contemporaneidade do antirracismo, do antimachismo, do antipatriarcalismo, do compromisso com a reprodução e preservação das bases materiais da existência, da vida? Um pós-capitalismo que supere a colonialidade do poder e do saber e instaure um mundo de solidariedades e igualdades, no respeito às diferenças. Quais as bases de um novo projeto de esfera pública e de bem comum que reinvente a democracia,
e a autogestão, seja a autogestão das atividades produtivas, seja a autogestão dos espaços públicos, das nossas cidades, dos nossos bairros, e sem pretender criar um tribunal da história, a busca de culpados pelas derrotas sofridas, não há como escapar a uma pergunta: quais foram os erros cometidos? O que foi feito de errado? O que se deixou de fazer? Quais as alianças realizadas? É possível que as eleições do ano que vem venham a recolocar no governo federal as mesmas forças que já o ocuparam há alguns anos atrás. Eu diria mesmo que é não apenas possível, mas, pelo que as pesquisas indicam até agora, parece bem provável. E é evidente que isso será sempre muito melhor que ter Bolsonaro Guedes, ou um substituto que mantenha intacto o projeto de destruição do Estado Nacional e que se acostumou a ser chamado agora de terceira via, sabe-se lá por quê. Mas é também certo, acredito eu, que sem uma revisão profunda das concepções e práticas políticas, essa nova virada no governo será incapaz de conduzir às transformações sociais que nosso povo espera e merece. E aqui me junto ao meu amigo Jean-Marc Van der Waide para perguntar: por que não convidar as esquerdas de Estado e as esquerdas sociais a construir a quarta via, que nos livre de Bolsonaro, mas não nos devolva nem a década de 90, nem a década de 2000, mas aponte e abra os caminhos para uma sociedade igualitária, efetivamente democrática e ambientalmente responsável, solidária, diversa e respeitadora da diversidade? Por que não a quarta via? Professor, tratando sobre a UFRJ agora. Com a superação gradativa da pandemia, já houve o retorno presencial das atividades práticas e trabalhos de campo da graduação, pós-graduação e extensão em todos os campi da universidade a partir desse mês de novembro. As demais aulas devem ser retomadas só em abril do ano que vem. O senhor concorda com essa volta aos trabalhos presenciais na UFRJ, professor? Como é que essas aulas remotas têm prejudicado o trabalho acadêmico? Eu não tenho conhecimentos técnicos e científicos para avaliar os riscos no processo a que você se refere. Há muito tempo que não circulo pelas instalações da UFRJ e não sei qual o seu estado atual. Vejo na nossa universidade uma enorme capacidade científica para enfrentar o problema. Acredito, por exemplo, e falo como leigo, que certamente será feita uma limpeza geral nos filtros de todos os aparelhos de ar-condicionado para favorecer a troca de ar nos ambientes refrigerados. E não tem nenhuma razão para acreditar que uma universidade com tantos doutores, com tanta qualificação, não tenha a capacidade de administrar com rigor e qualidade um processo de retorno às aulas presenciais, às atividades presenciais, caso as condições sanitárias o permitam. Eu sei da vontade expressa pela reitoria de que se exija atestado de vacinação para frequentar a universidade, e tenho, de meu lado, simpatia por essa posição. Assim como tenho simpatia pela posição de que a universidade pode e deve exercer plenamente sua autonomia. Tomo o exemplo da Universidade Federal da Bahia, que estabelece regras claras para quem retornará e oferece a possibilidade para quem retornará ao regime presencial, e oferece a possibilidade de outros regimes para alunos, docentes e pessoal técnico-administrativo que tenham comorbidades ou convivam com parentes em situações vulneráveis. Não acredito que uma universidade virtual possa substituir a universidade real, convivial. A formação de jovens não se resume, como gostam de repetir alguns pobres especialistas, em, aspas, transmissão de conteúdos. A formação é um processo múltiplo, complexo, dialogal, e a convivialidade é essencial. Afinal, gente, estamos comemorando o centenário do nosso educador máximo, Paulo Freire, que sempre insistiu que a educação é um processo de formação de educadores e educandos. Sem proximidade e convivialidade, isso é impossível. Assim como sem proximidade e convivialidade não se constituem coletivos, sejam coletivos de estudos, coletivos de pesquisa, mas também coletivos políticos.
Alguém imagina um movimento estudantil numa universidade virtual? Alguém imagina que seja possível os trabalhadores da universidade pressionarem um conselho universitário com manifestações virtuais? A volta à vida universitária presencial é não apenas necessária do ponto de vista didático, pedagógico, mas também do ponto de vista político. É essencial para assegurar a volta da democracia universitária tão maltratada em tantas universidades hoje. Mas as condições e as formas dessa volta, eu acredito que os nossos colegas doutores do campo das ciências biológicas, médicas, biofísica, bioquímica, saberão encontrar os meios e modos de fazer uma troca, uma volta segura e adequadamente planejada. E como é que anda a situação nesse momento da UFRJ, professor? Nós conversamos algumas vezes ao longo desse ano sobre algumas discordâncias que o senhor tinha com a reitoria da universidade, especialmente em relação a esse projeto Viva UFRJ, que previa a privatização ao mercado imobiliário de uma enorme área do campus da Praia Vermelha para a construção de edifícios comerciais e residenciais, medida realmente muito polêmica. Como é que se desenvolveu essa questão, professor? A universidade tem levado à frente esse projeto? Há alguma articulação do corpo universitário para resistir a essa ameaça de entrega do patrimônio da UFRJ? Olha, Anderson, nós temos boas notícias nesse campo. De um lado, uma boa notícia é que cresceu enormemente o movimento Salva UFRJ de resistência à entrega do patrimônio universitário para uma grande operação do capital financeiro imobiliário. Cresceu enormemente a rejeição à implantação de uma selva de pedra em metade do nosso campus da Praia Vermelha. O manifesto Não à Privatização do Patrimônio Público da UFRJ, em poucos dias recolheu quase 3.000 assinaturas e continua recebendo adesões. Várias lideranças e personalidades do mundo artístico, intelectual e político já aderiram ao movimento. Posso citar o ator Paulo Betti, o vereador Chico Alencar e o vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamin, que gravaram vídeos de apoio à nossa luta. Posso citar a adesão de João Cândido Portinari e do ex-ministro da Cultura Juca Ferreira. Parte dessa resistência se expressa também na aprovação recente pela Assembleia Legislativa do tombamento da Casa da Ciência, ameaçada de demolição. Cabe mencionar também as primeiras vitórias do movimento. A reitoria foi obrigada a recuar e divulgar nota pública dizendo que não pretende derrubar o Instituto de Psiquiatria e o Instituto de Neurologia, como estava originalmente previsto. Matéria saída no Globo neste último sábado, dia 6, diz que a reitoria não pretende mais derrubar a Casa da Ciência. Isso é uma grande vitória, porque até pouco tempo atrás a reitora achava que qualquer tombamento representaria uma quebra da autonomia da universidade. Então nós estamos conquistando vitórias importantes, mas são ainda vitórias parciais. É necessário que seja enterrado o projeto de cessão de terrenos da UFRJ para o capital privado. É indispensável que a reitoria torne públicos e acessíveis os relatórios e estudos do BNDES e do Banco Fator, entregue, segundo a própria reitoria, desde fevereiro deste ano. Esses estudos foram pagos com recursos públicos e a comunidade universitária e a sociedade têm o direito de conhecer o que dizem esses estudos. Nesse momento, também acredito ser muito importante estar atento e advertir a comunidade universitária e a sociedade carioca para não cair no que vou chamar de conto do canecão. A pretexto de reconstrução de um equipamento cultural, a reitoria ainda tenta vender um outro projeto de privatização de parte importante dos campi da UFRJ, através de concessão por 50 anos para que sejam ocupados segundo a vontade do mercado. É importante deixar claro que nós somos e sempre fomos favoráveis e defendemos, como todos os cariocas, a reconstrução de um equipamento cultural ali onde funcionou o Canecão. Queremos, no entanto, que não seja entregue a empresários, mas que seja um equipamento cultural público,
a serviço do ensino e da formação artística e cultural, dentro e fora da universidade, aberto à arte, à cultura, em suas mais diversas manifestações. E também, é claro, e muito importante, aberto, como era a tradição daquele local, à música popular brasileira e seus grandes nomes. Mas a reconstrução tem que respeitar o campus e os moradores do entorno, os bairros de Botafogo e da Urca. Tem que respeitar o patrimônio histórico e o patrimônio ambiental do campus. E tem que ter estudos de impacto de vizinhança e prever estacionamento para não encurralar os moradores e engarrafar o trânsito. Se a reitoria voltar atrás, como já voltou em alguns aspectos, se a reitoria abdicar do projeto e enterrar o Viva UFRJ, se a reitoria comprometer-se à reconstrução de um equipamento público que esteja sob gestão pública, voltado para a arte e para a cultura e não para o negócio, respeitador de nossos vizinhos, os bairros de Botafogo e da Urca, da Lauro Miller, certamente nossa luta estará encerrada porque terá alcançado a vitória. E a unidade da UFRJ, pelo menos nessa questão, será estabelecida. O que, aliás, foi e é o que sempre e continuamos almejando. O que sempre almejamos e continuamos almejando. Então, o Viva UFRJ tem que ser enterrado, o equipamento cultural tem que ser reconstruído e o nosso campus e a vizinhança de nosso campus tem que ser considerados, respeitados e preservados. Professor Carlos Wagner, mais uma vez, muito obrigado por o senhor dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu é que agradeço mais essa oportunidade de participar do programa, do Faixa Livre, este exemplo de jornalismo democrático voltado para o debate. Obrigado a você e a toda a equipe. Bom dia para todos aqueles que nos acompanharam. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Wagner. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1.
Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a auditora fiscal aposentada e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli, bom dia. Bom dia, caro Anderson, Celeste, toda a equipe muito querida aí do Faixa Livre, todos os ouvintes. Um forte abraço para todos e todas. Maria Lúcia, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Maria Lúcia, não tem como eu deixar de começar o nosso papo hoje sem falar dessa votação da PEC dos precatórios no Congresso, que o governo quer aprovar para dar um calote no pagamento de dívidas sob o argumento de abrir espaço no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil, uma daquelas falácias costumeiras da turma do grande capital que quer se apossar do dinheiro público para renovar seus mandatos em 2022. Um texto que sequer passou pela Comissão de Constituição e Justiça para análise da sua legalidade, enfim. Como é que você tem visto, Maria Lúcia, a discussão dessa PEC 23 lá na Câmara, que deve ser votada em segundo turno ainda nesta segunda-feira? Surpreendeu a cara de pau dos parlamentares? Olha, Anderson, essas manobras e verdadeiras trapaças mesmo que aconteceram para viabilizar o voto da PEC 23 no primeiro turno, semana passada, elas chegam a surpreender, sim, porque esse tipo de coisa, de distribuição de verba, de emendas parlamentares e outros mecanismos que eles usam lá para permitir a votação, como foi usada no projeto da independência do Banco Central no início do ano, né? As comissões não estavam nem organizadas ainda, não tinha comissões na Câmara quando foi votado o projeto, um projeto inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. Então, assim, essas manobras, elas vêm acontecendo em vários projetos. No projeto da Bolsa Banqueira, o projeto de lei 3877, que autorizou o Banco Central remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos, não se colocou ali o custo, a estimativa de custo, o impacto orçamentário, claramente ferindo a Constituição. Então, assim, manobras têm acontecido constantemente. Agora, nesse caso da PEC 23, foi assim inacreditável. No dia da votação, o Arthur Lira mudou o regimento da Câmara para permitir que aqueles deputados e deputadas que estão participando da Conferência do Clima no exterior, em licença, eles estão licenciados. Todo mundo sabe, quando uma pessoa está licenciada do trabalho, é como se ela tivesse ali com uma espécie de suspensão para ela fazer outra coisa. Então, esses parlamentares no exterior, licenciados, votaram. A denúncia é que tem 17 votos desse jeito. Houve também, na véspera, uma liberação bilionária de emendas e parlamentares sem transparência nenhuma, quer dizer, uma descarada compra de votos. E o que está por trás dessa PEC? Muito mais do que PEC de precatório. Primeiro que o texto que o governo enviou em julho tratava só dos precatórios, o que já era um grande absurdo, um calote, porque esses precatórios são resultantes de decisões judiciais definitivas. Decisões judiciais que muitas vezes trabalhadores e trabalhadoras enfrentam décadas, porque são várias instâncias, o governo é obrigado a recorrer em todas,
Então, quando chega a ser emitido o precatório, é porque todo esse percurso no judiciário já aconteceu e essas pessoas que estão pleiteando, a maioria trabalhadores, mas tem também casos de empresas. Essas empresas e pessoas que estão pleiteando créditos junto ao governo, quando elas chegam a obter uma decisão definitiva, o que é a decisão definitiva? Aquela decisão sobre a qual não cabe mais recurso algum. Quando chega finalmente nessa decisão definitiva, o governo perde, ele é obrigado a pagar. E aí ele emite o precatório. Então, o precatório é esse reconhecimento dessa dívida em razão de uma decisão judicial. Você imagina, essas pessoas já percorreram aí décadas nesses trâmites judiciais, agora, na hora de receber, o governo fala, não vou te pagar não, vou parcelar isso aí em mais uma década. Essa PEC foi enviada pelo governo ao Congresso para isso, tá? Para parcelar e adiar o pagamento desses precatórios. Esse texto passou pela CCJ e, em seguida, chegou na tal da comissão especial, uma comissão especial criada só para analisar a PEC. Quando chegou nessa comissão especial, o relator, Hugo Mota, lá do Republicanos da Paraíba, fez outro texto. Colocou lá essa mudança no cálculo do teto de gastos, criado lá pela emenda 95, que dá ao governo uma folga de mais 100 bilhões de reais para gastar. E nesse aspecto, eu vou te falar, o problema não é essa elasticidade, porque esse teto nem devia existir. Esse teto é um absurdo, depois a gente pode falar nisso. Mas o absurdo é o seguinte, a PEC não diz como esses 100 bilhões, cerca de 100 bilhões, vão ser gastos. Esses discursos todos aí que são para o auxílio, o novo auxílio, que tem hora que fala que é Auxílio Brasil, tem hora que fala outros nomes, isso não está no texto da PEC, não. Então, é 100 bilhões para o governo gastar do jeito que quiser em ano eleitoral. Inclusive, boa parte disso vai para os próprios deputados, no chamado orçamento secreto. Sem transparência alguma. Coisa que, inclusive, na última sexta-feira à tarde, a ministra Rosa Weber proibiu o pagamento dessas emendas do orçamento secreto. Vamos ver como é que vai ficar isso. Porque a decisão dela tem que passar pelo plenário para ser confirmada ou não. Então, Anderson, o texto, depois que a PEC dos precatórios tinha passado na CCJ, chegou na comissão especial, surgiu lá essa novidade aí de mudança do cálculo do teto. Mas o problema maior não é esse, não. O que mais que surgiu ali? Surgiu o esquema da securitização de créditos. Estão colocando esse esquema na Constituição e de uma forma sorrateira. O relator, o Hugo Mota, no relatório dele lá na comissão especial, ele não fala uma linha desse esquema. Ele apenas jogou 2 parágrafos lá no texto da PEC. No texto, sim, o que vai passar a constar da Constituição. Mas no relatório dele, onde tem um texto em que ele explica o que ele fez no relatório dele, nem cita essa questão da securitização. E a maioria dos deputados e deputadas nem lê lá o texto legal, lê o relatório, porque o relatório é um texto corrido, é mais fácil de entender do que aquele inciso isolado lá, encaixado lá,
solto no texto legal. Então, a coisa foi incluída de uma forma sorrateira. E o que diz esses parágrafos? Um deles altera aquela questão da vinculação de impostos. A Constituição Federal, lá no artigo 167, inciso 4, ela veda, ela proíbe que os impostos sejam vinculados a determinado fim. Tá? Tem raríssimas exceções. Quais exceções são essas? Aquele percentual lá da educação, da saúde. Então, o dinheiro chega no orçamento e o orçamento é destinado de acordo com a lei orçamentária votada no Legislativo. Então, o Congresso Nacional vota a Lei Orçamentária Federal, a LOA Federal, todo ano. Os legislativos estaduais, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio vota a LOA, a Lei Orçamentária do Rio de Janeiro. Em cada estado é a mesma coisa, nos municípios a mesma coisa, a Câmara Municipal vai votar a LOA do município para destinar os recursos do município. Então, a Constituição Federal proíbe que os impostos sejam vinculados. Eles têm que chegar no orçamento e o dinheiro do orçamento vai ser destinado de acordo com a LOA. O que está entrando sorrateiramente aí nessa PEC para fazer parte da nossa Constituição? Um dos parágrafos que o Hugo Mota julgou lá no texto da PEC é aquela proibição de vinculação de impostos que está lá na Constituição não vai valer para o esquema da securitização, não. Então, em outras palavras, poderá haver vinculação de impostos pagos pelos contribuintes ao esquema de securitização. Olha o tamanho desse escândalo. Ainda mais que nos casos investigados, todos os casos investigados, essa vinculação tem acontecido por fora dos controles orçamentários. Os contribuintes pagam do mesmo jeito seus tributos, mas o tributo não chega no orçamento. O tributo cai numa tal de conta vinculada a esse esquema, e dessa conta vinculada vaza diretamente para os bancos, os investidores privilegiados que têm acesso a esse esquema. Isso, Anderson, ficou completamente provado em Belo Horizonte, onde uma CPI investigou o esquema da securitização operado pela PBH Ativos S.A. e mostrou esse desvio. A coisa é tão grave que o nosso relatório foi parar no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas suspendeu esse esquema, impediu esse esquema. Agora, essa PEC 23 quer colocar isso na Constituição. E o mais grave, Anderson, ninguém está falando isso, só a Auditoria Cidadã está denunciando isso. Nós já fizemos artigos lá na nossa página, o pessoal pode acessar lá, Vitória da Vergonha na Câmara dos Deputados, contrabando na PEC 23, vincula impostos que pagamos a esquema fraudulento, PEC 23 inclui esquema de securitização para desviar recursos públicos. Tem vários artigos na nossa página, tem entrevistas, tem a interpelação extrajudicial e tem também uma ferramenta que, com um clique, todos que estão nos ouvindo podem acessar lá e, com um clique, envia uma carta para todos os líderes na Câmara, para ver se a gente barra essa lambança que foi feita na Câmara essa semana passada. Agora, precisava Maria Lúcia deixar de pagar precatórios como essas dívidas que o governo parcelou com a educação dos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará para financiar o auxílio emergencial? De que fontes a gestão Bolsonaro poderia conseguir esses cerca de 30 bilhões de reais, se eu não estou enganado, para pagar esse programa social eleitoreiro do ex-capitão?
Anderson, dinheiro é coisa que não falta no Brasil. Veja bem, nós diariamente, bilhões e bilhões vazam do orçamento para o Banco Central e o Banco Central usa esse dinheiro para remunerar a sobra de caixa dos bancos. A Bolsa Banqueiro. Isso é pago com dinheiro do orçamento. O próprio Tesouro Nacional já declarou isso em audiência pública. Olha bem, se não falta dinheiro para remunerar a sobra de caixa dos bancos, por que está faltando para esse auxílio pífio? Por que eu digo pífio? Porque o alcance dele, o número de pessoas, de famílias que vão receber esse auxílio é bem menor do que a Bolsa Família, que vem sendo paga há 18 anos. Olha bem, as pessoas precisam pressionar os deputados e deputadas, porque o que está por trás dessa PEC é esse dinheiro para as emendas parlamentares do orçamento secreto e colocar o esquema da securitização lá na Constituição. É isso que está por trás dessa PEC. Para pagar o auxílio emergencial, se o governo não quer diminuir lá a remuneração da sobra de caixa dos bancos, e olha que essa remuneração está aumentando, já triplicou esse ano, porque no início do ano a Selic estava 2 e agora o Banco Central já levou para quase 7, ainda vai aumentar mais. Então, já triplicou o gasto com a remuneração da sobra de caixa dos bancos. O rombo está aí. Por que não falta dinheiro para isso e falta para o auxílio das pessoas que estão aí, como você falou, catando osso, catando lixo de coisas vencidas que os supermercados jogam fora? Então, se o governo não quiser enfrentar e reduzir essa vergonha dessa benesse da sobra de caixa dos bancos que ele remunera diariamente, ele poderia simplesmente editar uma medida provisória, requerer ao Congresso um crédito extraordinário para os precatórios, idem. Poderia pedir um crédito extraordinário. Não precisaria dessa PEC. Todo esse escândalo que a grande mídia, né, está criando aí com a alegação de fura-teto, teto que sequer deveria existir na Constituição, porque é um absurdo colocar um teto, que é uma medida, um teto de gasto, que é uma medida anticíclica, uma medida que só poderia vir a ser tomada em caráter excepcionalíssimo e, se comprovado que tivesse algum abuso de gasto, coisa que não se verifica aqui no Brasil. É uma medida totalmente estapafúrdia. E a Auditoria Cidadã apresentou denúncia na época da tramitação da PEC 55 no Senado. Nós fomos uma das poucas entidades que percebeu o que estava por trás desse teto de gastos na época, porque ele deixou o gasto com a dívida fora do teto. Esse gasto para remunerar a sobra de caixa dos bancos está fora do teto. O gasto do prejuízo da política monetária do Banco Central, que é todo julgado na conta da dívida, está fora do teto. A farra do swap, centenas de bilhões que o Banco Central já gastou e está gastando com esse swap, tudo fora do teto. Então, olha, é uma piada esse teto falar que esse escarcéu que a grande mídia está fazendo em torno desse teto, com tanta coisa fora do teto. Toda farra financeira está fora do teto e ninguém fala nada. Então, tudo isso é circo. É circo montado
para não falar do objetivo dessa PEC, que é colocar o esquema da securitização na Constituição, desvincular os impostos que pagamos para esse esquema e julgar dezenas e dezenas de bilhões de reais nas emendas parlamentares do orçamento secreto para garantir voto e apoio político nas eleições de 2022 para o Bolsonaro. É isso que está lá. E essas declarações vazadas do dono do BTG Pactual, André Esteves, Maria Lúcia, evidenciando toda a influência que ele exerce sobre o poder político no país, sendo procurado pelo Roberto Campos Neto, pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Como é que esse tipo de episódio prejudica a confiança da nossa população nas instituições? É normal que figuras do mais alto escalão da República se aconselhem com um banqueiro? Não, Anderson, não é normal, não. Por que isso está acontecendo? Porque isso aí escancara o que eu até cheguei a citar numa das respostas anteriores, que o poder financeiro é que está mandando no Brasil. Nós temos 2 banqueiros comandando o Banco Central, o Ministério da Economia, o Conselho Monetário Nacional. E que banqueiros, né? Banqueiros que têm milhões de dólares lá fora. E qual o objetivo de quem tem dinheiro lá fora? Não pagar imposto, esconder patrimônio, não é? E vou te contar, esse áudio que vazou escancara a influência do setor financeiro privado. Olha que André Esteves já foi presidente do BTG Pactual, já esteve inclusive preso. Lembra? Ele já esteve preso e não deveria nunca, não é, ser uma fonte de consulta se nós tivéssemos realmente um governo estadista, não é? Agora, nós denunciamos, na época da independência do Banco Central, exatamente isso. Tem um artigo nosso na página da auditoria, que aquele projeto 19/2019 era cheque em branco para banqueiro. Tudo aquilo que a gente denunciou, que aquela conversa de falar que Banco Central independente era para não sofrer influências. Então, peraí, não pode sofrer influência de banqueiro? Olha aí, que vergonha! Quem está mandando no país é esse setor financeiro. O Banco Central independente foi exatamente para entregar ainda mais as decisões para o setor financeiro, que já fica com a maior parte do orçamento, não é? E quase não paga imposto, porque tem lá várias deduções, já recebe a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos e outras benesses doadas pelo Banco Central. Então, é impressionante. E você citou aí Arthur Lira, o presidente do Banco Central, e Supremo, né? Você viu lá que num trecho da entrevista dele, ele influenciou a decisão do Supremo. Aquele projeto de independência do Banco Central é flagrantemente inconstitucional. O voto do ministro Lewandowski, que foi o relator no Supremo, reconheceu a inconstitucionalidade. Depois veio um voto do ministro Barroso, interpretando o artigo 48 da Constituição completamente errado. Como se o artigo 48 desse atribuição para iniciativa de projetos. E não tem isso. Se fosse assim, o governo não teria mais que mandar a lei orçamentária para o Congresso. O próprio Congresso poderia criar uma lei orçamentária. E isso não é possível, né? Então, olha, essa confiança nas instituições, ela vai ficando abalada e ela acaba dando margem para aqueles movimentos que
querem voltar a um retrocesso, não é, a uma ditadura de fechar as instituições. Então, é preciso que a sociedade cobre providências, porque nós não somos da turma que quer acabar com as instituições, não, né, Anderson? O que a gente quer é que as instituições funcionem de forma correta. Agora, tá difícil, viu? Com esse Congresso, com tanta manobra, com o próprio Supremo ouvindo André Esteves e virando voto de julgamento da independência do Banco Central. Como o André Esteves declarou. E essas decisões do Banco Central, mentirosas, subindo juros, mentindo para a população que a desculpa é controlar a inflação, é mentira. Está subindo o juro para fazer o que o banqueiro quer. Como esse áudio aí que vazou escancarou, né? Agora só não vê quem não quer, né? E, mais uma vez, a responsabilidade da população é enorme, porque quem já acordou tem que agir. Tem que agir. Se não está vinculado a nenhuma instituição que possa também ter voz, ter página, ter jeito de atuar, entre lá na página da Auditoria Cidadã, nós estamos em todas as redes, curte, compartilhe e vai fazendo o que der para fazer para que essas informações ganhem volume, né? Senão é ladeira abaixo, viu? Eu quero finalizar, Maria Lúcia, tratando de um estudo desenvolvido pelo Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a CBJP, coordenado por você e que contou com a participação de dezenas de estudiosos e professores, que está destinado a mostrar quem financia o Estado e quem se beneficia com o gasto público no nosso país. E parece que esse estudo virou um mini-curso que vocês, da Auditoria Cidadã da Dívida, vão ministrar, não é isso? Fala um pouquinho, por favor, sobre esse estudo muito interessante, como é que ele foi desenvolvido, o que ele de fato apresenta, e também sobre o curso, quando ele será realizado e como os nossos ouvintes podem fazer para se inscrever nele. Olha, Anderson, eu te agradeço pela oportunidade de divulgar essa atividade, que de fato é importante, sim. O Observatório de Finanças, ele foi criado inicialmente para dar um apoio para esse movimento da economia de Francisco e Clara. O que é esse movimento? É um movimento mundial, ele foi criado pelo Papa Francisco, que convocou a juventude de todo o planeta para pensar um outro modelo econômico. Um modelo econômico que coloque o ser humano no centro e respeite o ambiente, respeite a natureza. Então, essa convocação do Papa para a juventude criou essa economia de Francisco e Clara. O Francisco aí não é o Papa Francisco, no nome da economia é São Francisco, porque São Francisco é que era todo ligado na defesa da natureza, no respeito aos pobres, não é? Ele queria igualdade, ele queria aquela fraternidade completa, né? Então, a economia de Francisco e Clara é em respeito ao São Francisco e à irmã Clara, né? Então, esse observatório foi criado para dar um apoio para os estudos que essa juventude está desenvolvendo. E nós conversamos no âmbito do observatório, que conta com a participação de vários professores e muita gente da Auditoria Cidadã também, como que a gente poderia ajudar. E surgiu, então, esse desafio. Por quê? O que a gente vê? A gente vê pessoas olhando pontualmente para questões tributárias, que é de onde vem, por exemplo, a arrecadação, não é? A gente vê pessoas, por exemplo, lutando pela cobrança do imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, é um dos exemplos, e a gente vê ali pontualmente também
uma demanda por uma renda básica de cidadania que seria muito mais ampla do que esse Bolsa Família, por exemplo. Então, assim, a gente vê questões pontuais aqui e ali, tanto do lado da arrecadação como do lado do gasto. O desafio desse estudo foi pegar quem é que está financiando o orçamento público, de onde vem o dinheiro, quem é que está pagando o tributo no Brasil, quais são as outras receitas que chegam ao orçamento e para onde vai o dinheiro, quem se beneficia do gasto. Esse estudo visou olhar como um todo, quem paga a conta e quem recebe dinheiro do Estado. E o estudo juntou tanto o estudo da área federal, do orçamento federal, como do orçamento dos estados, que foi uma parte dificílima de fazer, porque, incrível, no Brasil não tem uma boa consolidação dos dados, isso tudo é proposital, né? Isso tudo é para dificultar essa visão geral, porque enquanto a gente não alcança essa visão geral, enxerga o tabuleiro como um todo, a gente fica enxergando os caixotinhos, né? E a visão fica muito prejudicada, até para decidir estratégias. Então, esse desafio foi enfrentado pelos diversos professores e professoras que participaram e, claro, né, ainda há muito que avançar, mas a gente já decidiu, assim, tudo que a gente já conseguiu apurar já é bastante. E nós vamos fazer a apresentação, então, e a própria juventude demandou que transformasse isso num minicurso, porque é muito conteúdo. Então, nós dividimos em 2 etapas, vai ser na próxima terça-feira, dia 9, às 20 horas, 8 pessoas do grupo, né, dos grupos de pesquisa do Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara, da CBJP, vão apresentar, resumidamente, né, durante 2 horas, e no dia 11, quinta-feira, também às 20 horas, nós vamos apresentar propostas. Então, na terça-feira, a gente vai apresentar o conteúdo do estudo resumido e na quinta-feira nós vamos apresentar as propostas e vai ter tempo para o debate. Nós vamos responder perguntas e tudo mais. Então, são 2 horas na terça e 2 horas na quinta, sempre às 20 horas. E vai ter certificado. Essa atividade está sendo apoiada não só pela CBJP, mas por outras entidades, inclusive por um programa da Universidade Católica de Brasília, que vai certificar o evento, vai dar o certificado de 4 horas. Então, a inscrição é gratuita. Lá na página da Auditoria Cidadã e também nas redes sociais tem o link do formulário para inscrição. E qualquer pessoa pode se inscrever e participar. Vai ser transmitida pelo canal do YouTube da Auditoria Cidadã da Dívida. E todos estão convidados e convidadas. Vai ser uma honra contar com vocês. Maria Lúcia Fatorelli, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson. É sempre uma alegria participar aqui do Faixa Livre e peço a todos e todas que estão nos ouvindo para participar das mobilizações para a gente barrar essa vergonha dessa PEC 23. Se não conseguirmos barrar no segundo turno na Câmara, que a gente consiga barrar no Senado. E também participem desse minicurso, que vai ser bem bacana. Um forte abraço para todos e todas. Conversamos aqui com a auditora fiscal aposentada e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e é com muita alegria que eu cumprimento o jornalista do coletivo Intervozes, Gustavo Gindri. Gustavo Gindri, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer enorme estar de volta podendo conversar com vocês. Gindri, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Primeiro eu faço questão de ressaltar que é um prazer dialogar novamente contigo aqui no programa. A gente queria conversar com você hoje, Gindri, para que você nos ajude a entender os meandros desse leilão da tecnologia 5G aqui no Brasil, que teve início na última quinta-feira e vinha envolto em uma série de polêmicas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ofereceu lotes em 4 faixas de frequência: 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. Na primeira faixa, a vencedora foi a empresa Winit 2 Telecom, ligada ao Fundo Pátria, ainda novata aqui no Brasil. Já no lote nacional de 3,5 GHz, quem arrematou foram a Vivo, a TIM e a Claro, que já operam aqui no país há algum tempo. Também foram leiloados lotes regionais das frequências intermediárias, a de 2,3 GHz e a de 3,5 GHz, com diversos vencedores. Primeiro, Gindri, de um modo geral, o que é que você achou desse leilão do 5G iniciado na última semana? Você chegou a ler o edital? Algo em especial te chamou a atenção? Então, sobre o leilão do 5G, vamos entender, 5G, na verdade, nós estamos falando da 5ª geração da telefonia celular, né? A cada geração, primeiro você teve ali uma passagem que foi a introdução da telefonia digital, né? Antes era analógico, passamos para digital, e desde então, a cada geração, você tem um aumento de velocidade, né? Quer dizer, ou seja, mais tráfego de dados num tempo menor, quer dizer, a rede comporta é como se você trocasse uma manilha estreita para uma manilha mais larga, quer dizer, passa mais água ali. A mesma coisa com os dados, passam mais dados, o que permitiu, por exemplo, já no 4G, um uso mais intensivo de vídeo, né? A internet móvel foi deixando de ser apenas texto, e-mail e até mesmo fotos, como era antes, para passar a ser cada vez mais centrada no vídeo, né? E menor latência, quer dizer, menor tempo de resposta. Para quem vê televisão, por exemplo, é aquele momento lá que fica lá, aquela ampulheta lá rodando, o vídeo fica parado, ou trava por exemplo, o game que você está jogando. Isso é porque a latência é alta, o tempo de resposta é alto. No 5G essa latência baixa. Então nós estamos dando mais um passo para tornar a internet quase que uma rede ubíqua, né? Uma rede que, ao invés de você se conectar à internet, a internet estará aí o tempo inteiro conectada a todos os equipamentos à sua volta, que a gente chama de internet das coisas, né? Quando em algum momento nos próximos anos, as coisas trocarão mais dados entre si do que os seres humanos. Quer dizer, é um equipamento trocando dado com outro equipamento sem que haja um ser humano ali naquela operação. Cada vez mais a gente vai ter casas conectadas, fábricas conectadas, carros conectados, e o 5G vai ser essencial para isso e deve trazer aplicações novas aí. Mas em relação a esse leilão especificamente, a Anatel tratando especificamente desse leilão, porque tem um conjunto de problemas que transcendem esse leilão, mas especificamente desse leilão, a Anatel até tomou uma medida sensata. Ela diminuiu o valor a ser arrecadado pela União e centrou mais nos níveis de obrigação que as empresas que comprarem essas faixas de espectro terão. Né, obrigações não só em relação ao 5G, como em relação ao 4G. Quer dizer, você vai ter que... Hoje o 4G está disponível nas grandes cidades, mas no interior, por exemplo, não está. E tudo. Então, a empresa que comprar a faixa de 5G, ela passa a ter obrigações também em relação ao 4G que ela já presta, especialmente as empresas que já prestam esse serviço, mas também em relação ao 5G, uma universalização, e isso está correto. Né? A questão aí é você entender como a Anatel fiscaliza isso depois.
Porque você cobrar que vai ter obrigações é ótimo, mas se você não fiscalizar, essas obrigações acabam lá na frente, a empresa vai dizer que, olha, veja bem, tá tudo muito caro, eu não estou conseguindo me remunerar, o negócio não está dando certo, então aquelas obrigações, veja bem, a gente tem que repensar, e acaba não ficando exatamente o que tinha sido aprovado inicialmente. Nós temos exemplos disso já terem acontecido antes. Então, o problema não é nem a ideia em si, é a execução da fiscalização a posteriori, né? Agora, os vencedores, o que a gente tem? Bom, primeiro, uma coisa já consagrada, né? A Oi está abandonando, a ideia é vender a Oi Móvel para as outras três, para Claro, para TIM e para Vivo, se o CAD e a Anatel assim o permitirem, eu espero que não, mas tudo leva a crer que sim. Então você pode ver que a Anatel licitou 4 áreas do filé mignon desse leilão, que era a faixa de 3,5 GHz, ela licitou 4 áreas nacionais, porque o Brasil tem 4 operadoras, e só apareceram 3 interessados, a quarta acabou sendo fatiada entre as outras 3. Então isso aí já mostra primeiro uma desistência, o Brasil caminha para um modelo que tem se imposto recentemente em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é diminuir o número de operadoras nacionais de 4 para 3. E parece essa a tendência que nós estamos caminhando. Eu acho ruim, porque isso diminui o número de concorrentes no mercado. Uma outra questão que apareceu nesse leilão foi o surgimento de provedores, os antigos pequenos provedores locais, que já começam a se tornar grandes provedores nacionais. Quer dizer, os pequenos já são médios e estão crescendo. Então a BrisaNet, por exemplo, que levou o espectro no Nordeste e no Centro-Oeste, já é uma candidata hoje a um grande provedor de acesso à internet, né? Temos o surgimento aí do Nelson Tanuri, de tão má lembrança em relação ao que ele fez na Oi anteriormente, e que comprou lá a antiga empresa de telecomunicações lá da Prefeitura de Londrina, comprou a empresa de telecomunicações do governo do Paraná e agora comprou o espectro no sul do Brasil, em São Paulo e no norte. Inclusive de uma forma muito complementar à BrisaNet, o que leva aí a gente a imaginar que já tinha algum acordo, porque um pegou Nordeste e Centro-Oeste, o outro pegou Sul, São Paulo e Norte, né? Ou seja, os dois juntos têm quase todo o Brasil, exceto o Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Nesse lugar, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, surge tem uma empresa que está operando, que é essa do Fundo Pátria, que é uma outra tendência que vem ocorrendo no mercado, e que é engraçado porque a sociedade civil defendia isso lá em 2007, e diziam que a gente estava viajando, só que a gente defendia que a Telebrás fizesse isso, do ponto de vista do Estado, e quem vai fazer isso é o sistema financeiro. O que está acontecendo é que fundos de investimento, bancos, tudo, começam a comprar a rede de telecomunicações para fornecer o que a gente chama de redes neutras, que é uma boa ideia, inclusive, né? Você tem uma rede que não tem uma operadora dona daquela rede, tem uma outra pessoa, no caso um banco, um fundo de investimento, e que aluga aquela rede para qualquer operadora que queira utilizar. Isso é bom porque permite os pequenos terem acesso a essas redes e garante uma certa isonomia, já que todo mundo vai estar pagando o mesmo para usar a mesma infraestrutura. Isso dá mais chance dos pequenos. Então isso vem sendo... Então, por exemplo, o BTG comprou a rede de fibra ótica da Oi para fazer exatamente isso. O Fundo Pátria comprou o espectro, então, nesse leilão agora no Rio, Minas Gerais e Espírito Santo para fazer isso. As redes neutras são boas ideias, acho que aumentam a concorrência, são bem-vindas. Infelizmente, isso deveria ter sido feito através do Estado. Você imagina até a Telebrás, por exemplo, operando uma rede neutra que pudesse favorecer os pequenos provedores de acesso. Teria sido excelente, né? Isso não aconteceu. A se lamentar também nesse leilão o fato de que um consórcio formado por mais de 200 pequenos provedores de acesso à internet do interior não conseguiu ganhar nenhuma faixa de espectro. Não teve capacidade financeira para disputar com os grandes. Isso é triste, porque teria sido um movimento importante para aumentar a concorrência no Brasil. Então eu diria o seguinte, em relação específica, concluindo aqui, eu diria, em relação específica a esse leilão, ele não foi uma catástrofe,
ele teve até aspectos positivos, mas num modelo regulatório, num modelo de mercado equivocado. Então o problema não é especificamente esse leilão, é todo o modelo que o cerca que está equivocado. E quais os riscos, os principais gargalos que você observa, Gindri, nesse leilão da tecnologia 5G realizado pela Anatel? Dá para esperar avanços ou você não está tão otimista quanto a isso? Então, em relação a essa questão dos gargalos, a gente tem um gargalo tecnológico, quer dizer, não adianta você ter redes de 5G que tenham uma capacidade inerentemente alta de transmissão de dados, se a rede depois, porque esse 5G, repara, ele está no ar, você olha só a volta, você vai ver lá antenas no topo dos prédios e tudo, são antenas de telefonia celular. Na medida que esse sinal chega na antena, ele entra numa rede física, né? Ele deixa de estar no ar e passa a entrar numa rede física. Ele sai daquela antena por um cabo de fibra ótica e aí ele vai se integrar com o resto da internet. Então não adianta nada você ter uma rede de 5G super veloz se depois para frente você não tem uma rede que acompanhe isso. É mais ou menos como você fazer uma via expressa numa cidade e depois essa via expressa vai desaguar nas ruas normais da cidade, que você vai ter um gargalo, um engarrafamento. Quer dizer, a via expressa é ótima, é larga, dá para 6 pistas, ok, mas você não vai largar as ruas da cidade. E aí isso vai acabar empacando lá na frente. Então, na verdade, o 5G ele tem que fazer parte de um ecossistema maior, que seja um ecossistema capaz de suportar a velocidade do 5G. Então nós estamos falando de redes de fibra ótica, nós estamos falando de data centers, nós estamos falando de CDNs, que são uma espécie de armazenamento mais local dos dados, porque imagina, você ao invés de pegar o conteúdo da Netflix nos Estados Unidos, você pega numa CDN que esteja próximo à sua cidade. No caso, a Netflix, por exemplo, sei lá, tem CDN no Rio, São Paulo, em outros lugares. Então você não precisa ir lá nos Estados Unidos para pegar conteúdo. Então, quanto maior um ecossistema de CDNs, menos esse conteúdo vai ter que trafegar por longas redes, mais próximo ele está do usuário e, portanto, mais rápido você consegue acessar esse conteúdo. Então, todo esse ecossistema de data centers, redes de fibra ótica, CDNs, tudo, é fundamental para que você consiga utilizar o 5G como ele deve ser utilizado. Não adianta nada você botar o 5G se depois é como você comprar uma Ferrari para usar numa rua esburacada, numa rua de terra. Não vai adiantar. Essa é a primeira questão. A segunda questão aí acho que até mais complicada, que é a questão regulatória, né? Tanto porque o mercado está convergindo, quer dizer, você tem aí 3 empresas, no caso Claro, Vivo e TIM, 3 empresas estrangeiras, inclusive, que estão detendo uma parcela gigantesca do mercado. Você tem na prática o fim da Oi, né? Quer dizer, a Oi se acabando. Você tem aí o surgimento de novas empresas, de provedores locais, que é importantíssimo, mas que não tem tido o suporte que deveria. Por exemplo, o BNDES empresta para Claro, para Vivo, para TIM, mas quase não empresta para os pequenos provedores locais, que têm dificuldade de acessar fundos para poder ampliar sua operação. Então, você tem aí todo um sistema que está montado, um sistema regulatório que permite essa concentração, um sistema financeiro estatal que não estimula a desconcentração e tudo. Você tem todo um ecossistema regulatório que não está favorecendo a concorrência, né? E isso aí tem de se concentrar cada vez mais nas mãos de poucas empresas. Então esse é um grande problema, é um grande gargalo para o 5G, porque no final das contas a gente vai estar na mão de 2 ou 3 empresas. Seria importante você tentar ampliar essa concorrência. Outra questão, por exemplo, regulatória, são as obrigações, né? A Anatel impõe obrigações que depois você tem uma enorme dificuldade de cumpri-las, você não sabe exatamente se elas foram cumpridas, se não foram cumpridas, tem sempre uma justificativa da operadora para dizer por que não cumpriu, né? E a mesma coisa agora, quer dizer, um leilão que tem obrigações regulatórias importantes, mas a gente fica todo receoso em relação ao passado para ver se lá na frente as obrigações não vão ser
cumpridas. Você pega, por exemplo, as escolas. Você tinha a obrigação das operadoras de telecomunicação, especialmente da Oi, por exemplo, de estar colocando banda larga nas escolas públicas do Brasil inteiro. Cadê isso? Isso aconteceu? Óbvio que não. Né? Então, qual é a garantia que você tem que as obrigações desse leilão agora serão cumpridas? Esse é outro grande gargalo. Né? No final das contas, você pode ter um 5G nas áreas ricas, para quem pode pagar, e você, por exemplo, ter pouquíssima utilidade pública para essa banda larga móvel. Entendeu? Quais as aplicações que a tecnologia 5G pode ter, Gindri? De que forma ela pode mudar a vida das pessoas no dia a dia? Então, em relação às possibilidades, olha, não só o vídeo vai se tornar cada vez mais dominante na internet, né? Porque, enfim, quanto mais larga a banda, mais facilidade de você transmitir vídeos, como você tem, por exemplo, game, que é uma coisa que vai se tornar também cada vez mais comum em banda larga, porque você diminui a latência, você permite que as pessoas joguem o mesmo jogo, mesmo estando à distância, que você não vai ter tanta demora na reação. Você vai ter muita aplicação na indústria, né? Essa famosa indústria 4.0 que a gente ouve falar hoje, o uso intensivo de tecnologia nas indústrias, robótica e tudo utilizando redes de 5G. Você vai ter aplicações, por exemplo, em casas conectadas, se bem que isso é uma coisa que eu diria que nos próximos 10, 15 anos vai beneficiar uma parte pequena das pessoas, a elite, né, que vai poder ter uma geladeira conectada à internet, um fogão conectado à internet e tudo, mas, enfim, isso é uma tendência, você ter casa em que você pode regular a temperatura à distância, acender as luzes, verificar se o forno está aceso ou não e tudo. A distância, né, segurança de criança e de idoso em casa e tudo, você vai ter uma ampliação muito grande, eu imagino, de tecnologias de realidade aumentada, né, que a realidade aumentada você está num ambiente, né, você não está num ambiente virtual, você está num ambiente real aqui, mas esse ambiente real passa a ter imagens que não são reais. Então, por exemplo, isso está acontecendo muito na indústria hoje, né? Operações, por exemplo, você tem um fenômeno hoje de cirurgias à distância, onde o sujeito está vendo ali o corpo na frente dele, embora aquele corpo não esteja ali, ele consegue operar um robô à distância. Isso tem sido mais utilizado. Então, essas experiências chamada realidade aumentada, elas com certeza vão pipocar muito mais, no primeiro momento, muito mais na indústria, né? A gente viu agora, teve há pouco tempo, não sei se vocês lembram aquele jogo, eu até me esqueci o nome do jogo, que as pessoas ficavam caçando bichinhos pela rua, que só eles viam. Então, isso é uma experiência de realidade aumentada. Eu espero sinceramente que isso surja para coisas mais úteis. Por exemplo, você tem possibilidades enormes para a educação, tanto de realidade aumentada quanto desse segundo momento, que é a da realidade virtual, né? Aí sim, você está inserido num contexto que seja totalmente virtual, que é, por exemplo, o que o Facebook anunciou agora, que vai ser o seu grande investimento no futuro, né, com aqueles óculos de realidade virtual. Seria importantíssimo ter coisas assim para a educação. Você imagina o potencial de educação se você pudesse dar uma aula sobre Roma e fazer as crianças estarem em Roma, por exemplo. Seria algo fantástico. Mas a tendência, obviamente, é que o mercado se apodere desse tipo de possibilidade, mas com certeza nós teremos novas experiências de realidade virtual, teremos, por exemplo, carros conectados, essa é uma outra tendência. Você já tem hoje em Phoenix e em Los Angeles, nos Estados Unidos, serviços de táxi fornecidos pelo Google, onde não há motorista, serviços normais de táxi onde não há motorista. Isso é uma tendência, isso vai se espalhar e o 5G vai favorecer isso com certeza. Gindri, eu te confesso que não domino muito esse tema das telecomunicações, então eu fui evidentemente buscar informações a respeito. Eu estive lendo um texto do pessoal do Instituto Telecom, intitulado 5G e a Porta dos Fundos. Eu destaquei alguns trechos para tratar com você. Por exemplo, eles citam que não há nesse edital do 5G nenhuma linha que fale em obrigações de investimento em pesquisa e desenvolvimento por parte das empresas vencedoras. É isso mesmo, Gindri? Como uma empresa ganha uma licitação para explorar uma nova tecnologia e não é obrigada a fazer nenhum tipo de investimento no desenvolvimento dela? Então, em relação a essa tecnologia, ao uso de tecnologias, né, desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, Dilma, Temer e, obviamente, Bolsonaro, não houve nenhuma vontade do Brasil em desenvolver tecnologias ligadas a essa área de telecomunicações. Pelo contrário, nós tínhamos até um parque de empresas razoavelmente bem estabelecido que fornecia para a Telebrás. Isso foi totalmente desestruturado a partir da privatização e ninguém reverteu isso.
Nesse momento, por exemplo, nós poderíamos ter uma obrigação do que a gente chama de redes cujos equipamentos sejam considerados neutros, no sentido em que qualquer outro equipamento pode se conectar àquele sem que tenha de uma determinada marca. Por exemplo, fala-se muito na Huawei, né? A Huawei, que é a chinesa, e como o Trump boicotou a Huawei. É claro que boicotar a Huawei é um absurdo, fez parte de uma política imperialista do Trump. Por outro lado, há que se lembrar que a Huawei usa um tipo de tecnologia para o 5G que, apesar de ser muito barata, só permite conectar aparelhos Huawei no centro dessa rede. Você não conecta mais nada que não seja daquela marca. Você fica preso àquela marca. Seria muito bom se o Brasil adotasse redes neutras e aí você tivesse incentivo para a tecnologia brasileira para você poder ir desenvolvendo, no princípio, com nichos. Obviamente você não vai para o filé mignon da rede, porque nesse filé mignon já tem empresas poderosíssimas disputando, a própria Huawei, a Nokia, a Ericsson, a ZTE também chinesa e tudo. Vai ser dificílimo disputar o filé mignon, mas você começa pelas bordas, detecta quais são os nichos onde há menos concorrência, começa a desenvolver equipamentos para aquele setor, obriga as operadoras de telecomunicações brasileiras a comprarem equipamentos brasileiros para aquela, e você começa a desenvolver uma tecnologia e lá na frente você estará, inclusive, disputando as partes mais importantes dessa rede. Você terá algumas empresas nacionais bem estabelecidas, com tecnologia brasileira sólida, e que poderão concorrer aí em pé de igualdade com as estrangeiras, como o Brasil já fez anteriormente, inclusive. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. Então, as empresas vão poder comprar a tecnologia que elas quiserem. Como o grosso das empresas é estrangeira, né? Você pensa, Claro, Vivo, TIM, tudo estrangeiro, já tem fornecedores mundiais, então eles conseguem mais barato, eles vão trazer os fornecedores que já servem a eles em outros países. Isso é tecnologia de prateleira, já está pronta, fechada, a gente não desenvolve nada aqui localmente. Então, em relação a isso, eu sou muito descrente. Eu acho que a gente vai continuar simplesmente consumindo. O Brasil é um fazendão que exporta matéria-prima e importa tecnologia, e isso o 5G não só não vai mudar, como vai aprofundar. Outra informação diz respeito a essa faixa de 25 GHz, a de maior frequência e a mais valiosa, que teria sido reservada para as grandes operadoras. O ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, que emitiu um relatório comprovando ilegalidades apontadas pela equipe técnica do TCU nessa proposta de leilão do 5G, escreveu o seguinte, abre aspas, a faixa com potencial para tornar-se a mais valiosa do espectro 5G dentro de poucos anos será inteiramente dada às operadoras nesse momento a preços módicos, e tais ativos ficarão alocados por 2 décadas às empresas arrematantes, que poderão escolher, a seu mero juízo, em qual momento futuro o país poderá ser contemplado com os avanços dessa tecnologia. Diferentemente de outros países como Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, o Brasil decidiu por licitar toda a capacidade dessa faixa de uma só vez e pelo prazo de 20 anos, fecha aspas. Ou seja, o filé mignon foi entregue de mão beijada para essas grandes empresas que poderão escolher quando vão colocar essa frequência em uso. É isso, Gindri? Fica difícil até dizer alguma coisa depois disso. Então, não é que a faixa de 26 GHz ela seja o filé mignon agora, né? O filé mignon agora era o da faixa de 3,5 GHz, que foi aquela mais disputada. A faixa de 26 GHz ela tem uma dificuldade, porque quanto mais alto é o espectro, maior a dificuldade de penetração, então você precisa ter uma quantidade maior de antenas, o que dificulta, por exemplo, no caso da telefonia móvel. Então, nesse momento, é pouco provável que essa faixa venha a ser utilizada para telefonia móvel. Mas é uma faixa que pode ser muito útil para automação de empresas, por exemplo, e que lá na frente vai se tornar extremamente valiosa. Então, o problema do leilão da faixa de 26 não é nem que tenha sido, que agora tenha se entregue o filé mignon. O problema é que você tenha entregue o filé mignon de lá na frente, agora, entendeu? Algo que ainda não é o filé mignon, mas que pode ter um valor que certamente terá um valor muito maior lá no futuro,
e que você leiloa hoje, permitindo às empresas pagarem um preço pequeno, porque hoje efetivamente ela não vale tanto. Mas você sabe que lá na frente ela vai valer mais, né? Então, talvez não fosse o momento, por exemplo, de licitar essa faixa de frequência, segura ela para um momento onde ela seja mais valorada, tenha mais interesse, né? Então, nesse momento especificamente, ela não é tão valiosa, mas ela será lá na frente. E aí você acabou dando a preço de banana para as empresas que compraram, porque compraram pelo valor que ela tinha agora, que é um valor pequeno, mesmo sabendo que lá na frente isso vai valer muito. Outra crítica, Gindri, é de que haveria prejuízos para os provedores regionais, já que essa licitação traria muitas vantagens nas entrelinhas às operadoras de grande porte, abre aspas, pois estas já têm operação em pleno funcionamento, abrindo assim um horizonte de equívocos semelhantes aos já vistos no Brasil, quando da chegada das redes 3G e 4G, às quais o interior do país teve acesso tardiamente ou ainda não teve, em comparação com as capitais, fecha aspas. Isso sem contar no prejuízo ao erário levantado por esse relatório do Tribunal de Contas da União, na casa dos 101 bilhões de reais. Esse valor seria resultado da precificação elaborada pela Anatel dos lotes de frequências que poderão ser adquiridos pelas grandes operadoras. Você concorda, Gindri, com essa análise de prejuízos colocada pelo pessoal do Instituto Telecom? Então, em relação aos provedores regionais, esse talvez seja o maior crime que está se cometendo agora, não só em relação a esse leilão especificamente, mas em relação ao conjunto das políticas públicas que estão sendo adotadas pela Anatel. Claramente, a Anatel encaminha para que a gente tenha um oligopólio privado das 3 grandes operadoras. É isso. E não só a Anatel, como todo o governo tem sido pouquíssimo sensível à causa dos pequenos provedores de acesso que estão explodindo no Brasil, porque as operadoras não ocuparam esse espaço. Quer dizer, você vai para o interior, você não encontra as grandes operadoras. Você vai encontrar o pequeno provedor de acesso local lá, o sujeito que um custo enorme, está colocando já fibra ótica, inclusive já está partindo para as tecnologias mais avançadas, né, e que está desenvolvendo o interior desse país, colocando essa infraestrutura que as operadoras de telecomunicações nunca tiveram interessadas em colocar e que a Anatel nunca cobrou que colocasse. Então, os pequenos provedores estão fazendo, na verdade, um papel social importantíssimo e deveriam ser mais valorizados. Mas todas as políticas da Anatel visam os grandes provedores locais, como foi esse leilão. À medida que você divide para 4 faixas apenas no filé mignon, que era o 3,5G, 3,5 GHz, você está favorecendo as grandes operadoras, porque são elas que vão ter bala na agulha, são 3 grandes, você licita 4, você já sabe que 3 estão ganhas, e elas foram com fome, inclusive, para partilhar o 4º lote que a Oi não se interessou. E os pequenos provedores ficam sem acesso a isso. Assim como não tem, por exemplo, acesso ao BNDES, é um crime. Quer dizer, o BNDES empresta para as empresas estrangeiras, empresta para Vivo, empresta para Claro, empresta para TIM, mas não empresta para o pequeno provedor local, porque impõe uma série de exigências que o pequeno provedor local não consegue acessar. Então, esse leilão, na verdade, nesse questão específica, esse leilão deu mais um passo ao permitir uma concentração de mercado. Né? Você vê, por exemplo, essa união dos pequenos provedores locais que não conseguiu levar lote de espectro. Isso teria sido uma política importantíssima, você reservar uma parte do espectro para esses pequenos. Né? Infelizmente também, e aí eu não sei te dizer, teria que analisar mais a fundo, esses pequenos provedores não têm tido força política para levantar a sua voz. Eu acho que eles têm sido, inclusive, muito tímidos no questionamento do papel do governo. Reclamam e tudo, mas acabam, não vão à justiça, não judicializam, não brigam mais, não peitam mais esse tipo de política, o que eu acho que é uma pena. Né? Em relação ao valor da licitação, então, o valor é muito pequeno, porque a Anatel precificou muito pequeno, e aí muito baixo, e aí o TCU tem toda a razão. Mas eu preferia que a Anatel nem tivesse precificado tão alto,
mas tivesse imposto exigências regulatórias mais altas, né, e, principalmente, que ela conseguisse fiscalizar e fazer cumprir essas exigências. Porque aí, senão, você tem um duplo prejuízo. Você não define um preço mais alto com a alegação de que você vai impor essa diferença em obrigações de cobertura das operadoras. Mas aí você não fiscaliza essas operações de cobertura, então você, na verdade, perde dos dois lados, e as empresas perdem dos dois lados. Então eu acho que nem precisaria cobrar esse valor do TCU, desde que a diferença fosse transformada efetivamente em exigência de cobertura, em regras de universalização do acesso, em tarifas mais baixas. Quer dizer, tem uma série de políticas que você poderia fazer que não fosse só arrecadar recursos para o Estado, mas que efetivamente beneficiassem o cidadão. Aí eu acho que as exigências da Anatel de cobertura acabam sendo tímidas, né, e depois não são fiscalizadas. Então acaba sendo obrigação para inglês ver. Eu queria encerrar, Gindri, te perguntando se há possibilidade, com tudo que está colocado nessa licitação, de o advento do 5G trazer algum tipo de benefício para quem deveria ser o centro dessas evoluções tecnológicas, que é o povo brasileiro. Então, em relação a essa questão do que pode ter de serviço, o 5G é uma banda larga muito maior, que permite uma persistência maior, quer dizer, ela te permite estar conectado o tempo inteiro, trocando dados, né, com uma latência, com tempo de resposta muito menor, e que permite o desenvolvimento de uma série de novas aplicações. A questão é, qual é a política pública? Repara que a gente está sempre voltando à questão das políticas públicas. Qual é a política pública que a gente vai ter para o desenvolvimento de aplicações? Se você deixar com o mercado, obviamente, o mercado vai fazer aplicações que possam ser rentáveis a ele. Você pega, por exemplo, o Facebook agora com essa ideia do metaverso. Ele claramente está querendo aproveitar o 5G, a entrada do 5G no mundo inteiro, para criar uma lógica de realidade virtual, onde ele possa lucrar, onde ele possa vender seus serviços, vender publicidade, tudo. É bacana? Ok, tá, é uma aplicação bacana, mas vai favorecer quem? O Facebook. O que você poderia ter? Você poderia ter essa tecnologia usada para educação, usada para cultura, usada para telemedicina no serviço público, no SUS, usada para uma série de outras formas que são muito mais importantes do que deixar lá o Zuckerberg ganhar mais dinheiro. Inclusive com todos os problemas que a gente já sabe que o Facebook tem. Então o 5G ele permite o desenvolvimento de uma série de novas tecnologias. O problema é como essas tecnologias serão usadas. Serão usadas pelo mercado? Ou serão usadas para benefício da sociedade? Se forem usadas pelo mercado, serão para poucos e serão comerciais e aquelas apenas que deem lucro, né? Se for usadas para a sociedade, aí você tem uma gama enorme de serviços que você pode construir a partir disso, né? A questão a saber é quem vai definir política pública para o desenvolvimento de aplicativos de 5G. O Brasil, acho que infelizmente o que a gente vai ver, tende a ver, né, é a introdução de serviços comerciais para quem possa pagar e que tragam rentabilidade para poucas empresas que são aquelas que operam esse serviço. Eu vejo, por exemplo, você poderia ter o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação fazendo fomento de aplicativos, você poderia ter o Ministério da Indústria e Comércio fomentando o surgimento de startups brasileiras nessa área, por exemplo, de automação industrial, mas aí também pensando em como beneficiar a população com essa automação, que não seja só criar desemprego e beneficiar o patrão, mas que seja uma automação industrial que possa beneficiar o cidadão. Então tinha um monte de coisas aí que poderiam ser feitas, mas precisa de política pública para isso, né? Gustavo Gindri, mais uma vez, muito obrigado por você voltar a conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar o meu abraço. Agradeço a possibilidade de estar debatendo esse assunto tão importante com vocês. Conversamos aqui com o jornalista do coletivo Intervozes, Gustavo Gindri.
E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!